Olá, eu sou Érica Tomás, professora da Universidade Federal do Maranhão. Hoje nós vamos responder a um exercício de cálculo de medidas de concordância, utilizando a estatística CAPA, e aprender a calcular algumas medidas de associação e interpretá-las, utilizando algumas ferramentas computacionais. Eu vou então compartilhar aqui a tela da atividade. Muito bem, esse é um exercício que tem 4 questões e vamos respondê-las então. A primeira tarefa, o primeiro exercício, é o seguinte: todas essas questões são fictícias, não são baseadas em fatos, né, em estudos de fato, mas foram exercícios criados com valores fictícios. Então vamos lá. Os resultados de triagem visual de 411 escolares, feita por professores do ensino do primeiro grau, foram comparados com os resultados dessa avaliação por oftalmologistas nas mesmas crianças. Os achados foram os seguintes. Então, o que se fez aqui? Se está considerando que o oftalmologista é uma espécie de padrão ouro, e que professores de primeiro grau são também capazes, ou podem ser também capazes, de suspeitar de problemas de acuidade visual em crianças, nos escolares. Então, se testou as crianças no oftalmologista e submeteu-se essas mesmas crianças a uma avaliação de acuidade visual feita pelos seus professores. E os resultados são demonstrados aqui nessa tabela. Então, 56 das 411 crianças foram diagnosticadas pelos professores como tendo problema visual e elas também tinham sido detectadas pelos oftalmologistas. 5 crianças foram consideradas com problema de acuidade visual pelo professor, mas não tinham problemas quando analisadas pelo oftalmo. 48 tinham problemas a partir da análise do oftalmologista, mas não foram identificadas como portadoras de problemas de acuidade visual pelos professores. Então, vejam que é uma frequência relativamente grande, né? Quase 50% aqui das crianças com problemas de acuidade visual detectadas pelo oftalmologista não foi considerada, não foi identificada, triada pelos professores, né? E 302 crianças obtiveram concordância entre as duas avaliações. E aí se está perguntando, calcule a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo e negativo. Calcule também a concordância observada e o CAPA, e se pergunta, por fim, se a triagem visual feita pelos professores pode ser útil. Então, para responder a letra A e a letra B, eu vou apresentar para vocês um software, um programinha livre que está disponível online, que chama Open App, tá? É bem interessante, bem fácil de utilizar, e a gente calcula todas essas medidas de validade de um teste, né? Vocês estudaram comigo, medidas de validade, de uma vez só. Então, vamos abrir aqui o Open App. Eu vou colocar aqui num buscador, Open App, e a primeira busca que retorna é a que nos interessa. Então, esse é o site que a gente vai utilizar para fazer o cálculo daquelas medidas. Então, aqui a gente vem em Screening, clica aqui no Screening, e clica logo em seguida aqui no Entrar Novos Dados. Pronto, e aí ele pergunta qual o número de possíveis desfechos de diagnóstico. São 2, né? Ou seja, com acuidade visual, sem acuidade visual. Então, são só 2 possibilidades, 2 categorias.
e aí a gente clica no OK, ele abre essa tabelinha que pergunta para a gente, vejam bem, está no mesmo formato da nossa tabela lá do exercício, né? Então, ele pergunta aqui em cima o padrão ouro, que é a referência, e aqui do lado o exame que está sendo testado. E aí ele pede para a gente referir aqui o número de pessoas positivas nas duas avaliações, que foram 56. O número de pessoas positivas, no caso, pelos professores, mas negativas no oftalmologista, 5. De acordo com o exercício que a gente mostrou lá no Word, né? 56,5 e aqui 48,302. Então, vamos preencher lá, aqui 48 e aqui 302. E manda calcular. Pronto. Rapidamente, ele nos fornece todas aquelas medidas que nós pedimos para calcular no exercício. Sensibilidade, ou seja, a sensibilidade de 53,85%, ou seja, a capacidade do teste de identificar os casos positivos entre os verdadeiros positivos. Então, vejam que a sensibilidade dele é baixa. Portanto, o professor não é um bom... já de cara, a gente percebe que a triagem pelo professor não é uma boa estratégia para identificar as pessoas que têm problema de acuidade visual, porque ele não vai conseguir identificar todos os casos, né? Então, ele vai fazer muito falso negativo. A especificidade é de 90,37%, ou seja, a especificidade é alta. Então, a triagem pelo professor tem uma boa capacidade de identificar os sadios, entre os verdadeiros sadios, né? O valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo são relativamente bons, né? Ou seja, são as medidas pós-exame, né? Pós-teste. Então, dado que o resultado foi positivo, eu acredito bastante nesse resultado. Dado que o resultado foi negativo, eu não acredito tanto, né? Até porque a sensibilidade dele é baixa. Então, ele faz muito falso negativo. E, por fim, bem aqui está a medida de capa. Cadê ela? Está bem aqui, ó. A medida de capa foi 0,60. Como a gente interpreta o capa? O capa é uma razão entre as concordâncias observadas menos a esperada, dividido por 1 menos a concordância esperada. Então, ela vai nos dizer aproximadamente se as concordâncias elas são parecidas, ou se são além, ou se são aquém da concordância esperada entre aquelas observações. E aí, alguns autores utilizam diferentes pontos de corte. Aqui, no OpenApp, ele não classifica se o capa é bom, ruim, regular, excelente, ele não dá essa classificação. Mas tem tem vários autores que fazem essas classificações, né, de dizer se a concordância está boa ou ruim. Ou seja, se o resultado da avaliação do professor concorda com o resultado da avaliação do oftalmologista, por exemplo. Quanto mais próximo de 1 for essa concordância, melhor será a concordância, tá? Então, a gente espera que a concordância entre os dois seja o mais próximo de 1 possível. Então, aqui ela está em 0,6 aproximadamente, então não é o ideal, né? Mas esse capa, ele pode inclusive assumir valores negativos. Então, os valores menores do que 0, eles são considerados discordantes, tá? Então, valores acima de 0 significam que tem alguma concordância, mas os valores abaixo de 0 significam que são discordantes. Tem um outro software, também gratuito, que eu, quando vou calcular o capa, eu até prefiro utilizá-lo, porque ele nos diz
nos dá a interpretação do CAPA. E eu vou apresentá-lo aqui para vocês, é o Biostat. Então, o Biostat, vocês podem fazer o download gratuito, é um software aberto, que foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Pará, sendo apoiados pelo CNPq. Então, aparece o boto cor-de-rosa, né? Então, muito bonitinho. E aí, quando a gente abre o Biostat, ele tem essa carinha, né? Essa configuração. Então, a gente vem aqui em estatísticas e 2 amostras relacionadas, porque são as mesmas pessoas avaliadas por 2 sujeitos, pelo professor e pelo oftalmologista. Então, são 2 amostras relacionadas, e aí a gente vem bem aqui em capa, dados categóricos. Vocês lembram que se fossem dados contínuos, a gente calcularia a correlação intraclasse, que eu rapidamente falei para vocês, mas hoje nós vamos calcular a capa. E aí ele pergunta, qual é o valor de A? Né? Então, A significa com problema visual entre os dois. Então, entre os dois sujeitos, né? Os 2 avaliadores, o professor e o oftalmologista. Lembrando bem aqui, ó, 56,5, 48,302. Então, são esses valores que a gente vai preencher aqui. 56,5, 48 e 302. E manda executar, e ele então calcula, vejam que a concordância observada, 0,87, a concordância esperada, 0,67, e o valor de capa, que é o que nos interessa. Vejam que foi 0,605, né? 6049. Vamos ver se é igual ao que foi calculado lá? Exatamente igual. 0,6049, exatamente o mesmo valor. Só que a vantagem do Biostat é que ele diz para a gente isso bem aqui, ó. Qual é a conclusão? Qual é a interpretação? É um capa considerado bom, não é um capa considerado ótimo, né? É um capa considerado bom de acordo com a classificação de Rosner de 2006. E eu vou disponibilizar também para vocês um texto, para aqueles que quiserem ler um pouquinho mais a respeito, que é um texto bem pequenininho, em PDF, de 2 páginas, publicado aqui na revista Educação Continuada em Saúde Einstein, publicado em 2012, que é exatamente sobre o teste de concordância capa. Então, ele explica como é que calcula, né, a proporção de concordância observada menos a esperada, dividido por 1 menos a concordância esperada, e aqui no final ele dá uma tabela de interpretação. Então, ele diz que abaixo de 0 é discordância, como eu mencionei, de 0 a 0,19 é pobre, concordância pobre, até 0,39 é concordância leve, de 0,40 a 59 moderada. O nosso caso, de 0,60 até 0,79 foi uma concordância substantiva, que o Biostat falou em concordância boa, né? E acima de 0,80, de 0,80 ou mais, é uma concordância ótima. Tá bem? E aí, voltando aqui para a nossa atividade, calculamos a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, calculamos a concordância observada, a esperada e o capa, e aí a gente pergunta, a triagem visual feita pelos professores pode ser útil? O que vocês acham? A gente vai discutir isso na aula presencial, tá bem? Não vou dar a resposta aqui para vocês. A segunda atividade. Em 1995, foi realizado um estudo na localidade serrana, município de Cururupu, no Maranhão. Os pesquisadores realizaram exame de fezes em uma amostra de 294 pessoas, uma amostra representativa da população. Interrogaram também sobre a frequência de contato com águas naturais e obtiveram os seguintes resultados. Então, foram lá, definiram uma amostra da população, né? Não iam estudar a população inteira, mas buscaram uma amostra, sortearam essa amostra, e para essas 294 pessoas, eles fizeram um questionário e coletaram fezes e fizeram um exame de fezes, para saber da relação entre
uma determinada parasitose, que seria esquistossomose, e o contato com as águas, com uma determinada fonte de água. E aí eles obtiveram os seguintes resultados. Entre as pessoas que não entravam em contato, não tinham entrado em contato com aquela água, a frequência de positivos foi 3 entre 62 pessoas que referiram não ter contato com aquela água. 3 casos entre 62. Aqueles que referiram contato esporádico com a água tiveram 17 casos entre 88 pessoas. E, por fim, aqueles que referiram um contato diário ou semanal com aquela fonte de água, eles obtiveram 51 casos entre 144 pessoas. Então, a gente pergunta, qual estudo foi realizado? Não vou responder, vou esperar vocês responderem para mim na próxima aula presencial. Qual a medida de associação a ser calculada nesse estudo? A medida mais adequada para ser calculada nesse estudo é a razão de prevalência, mas a gente também pode calcular o odds ratio, tá bem? Então, a mais adequada é a razão de prevalência. Calcule essa medida de associação, o seu intervalo de confiança, de acordo com os diferentes níveis de frequência de contato. Então, nesse caso, eu preciso explicar para vocês que, assim, quando a gente vai calcular a razão de prevalência ou qualquer medida de associação, a gente tem uma categoria que a gente chama categoria de referência, que geralmente é aquela categoria não exposta, né? Nesse exemplo aqui, essa primeira categoria aqui vai ser a categoria de referência, ou seja, eu vou comparar esporádico com a categoria de referência que é o não exposto. Então, eu vou calcular uma medida de associação entre esporádico e não exposto. Quantas vezes a frequência de esquistossomose foi maior entre aqueles que tinham contato esporádico, quando comparados com aqueles que não tinham contato com a água? Então, não ter contato com a água é a nossa categoria de referência, é a nossa categoria de comparação. Depois eu vou comparar o contato diário ou semanal com a água, comparado à categoria de referência, que é não. Então, eu vou calcular uma medida de associação entre o contato diário ou semanal, comparado com não. E aí, vamos, então, fazer esse cálculo. Se eu quiser calcular o odds, nesse mesmo programa que eu apresentei para vocês, ele faz já esse cálculo rapidamente, considerando, inclusive, a dose-resposta aqui, porque aqui eu estou aumentando a dose, né? Então, se eu aumento a dose aqui de exposição à água, o que acontece com o meu desfecho? Então, eu posso ir lá no OpenApp, que eu apresentei para vocês, está bem aqui, e agora eu vou clicar bem aqui em dose-resposta, e ele vai perguntar para a gente, aqui eu entrar novos dados, e ele pergunta, quantas categorias de exposição tem essa variável? Tem 3 categorias de exposição, né? Não contato, contato esporádico e contato diário ou semanal. Então, eu vou colocar 3 categorias e dizer ok. E aí ele me pede para informar aqueles valores que estão lá, o baseline, que é a categoria de base, a categoria de referência, o nível de exposição 1 e o nível de exposição 2. Então, eu vou preencher aqui. 3, ok, os controles, ou seja, sem a doença, 59, esse aqui entre os não expostos. Entre os expostos esporádicos, 17 e 71, e entre os contatos diários ou semanais, 51 e 93. E aí eu mando calcular. Pronto. Magicamente, rapidamente, ele diz aqui pra gente qual é a medida de odds ratio. Tá bem aqui, ó. Então, como o 0 é a categoria de referência, ele preenche 1, bem aqui no 0. Esse 1 não é interpretado. Ele poderia ter colocado 1, ele poderia ter colocado um tracinho, ou ele poderia ter colocado o nome referência. Então, aí ele colocou 1.
E aí, comparando o contato esporádico com a categoria de referência, que é não contato, a gente encontrou um odds 4,71, né? Ou seja, a chance de ter esquistossomose é 4,71 vezes maior entre pessoas que se expuseram esporadicamente às águas, quando comparadas às pessoas que não se expuseram àquelas águas. E, ao comparar a categoria 2, né, a última categoria, que é aquela de contato diário ou semanal com a água, a gente encontrou um odds ratio de 10,78, ou seja, a chance de ter esquistossomose foi 10,78 vezes maior entre quem referiu contato diário ou semanal com aquelas águas, quando comparado com quem? Com quem não tinha contato, que é sempre com a categoria de referência. Tá? O computador, ele vai considerar a categoria de referência aquela que tem o menor número lá no banco de dados. Então, se o teu banco de dados está codificado 0 como sendo não referente, não teve contato, 1 como teve contato esporádico e 2 como teve contato diário ou semanal, então o computador vai considerar o 0, que é o menor número, como a categoria de referência. A não ser que você diga para ele para considerar outra categoria, mas se você não disser nada, por default, já vem de fábrica programado que ele vai considerar o menor número como a categoria de referência. Mas eu disse a vocês que para esse desenho de estudo, a melhor medida de associação não é o odds ratio. A melhor medida de associação a ser calculada é a razão de prevalência. E aí, eu vou apresentar para vocês um outro software que vai calcular essa razão de prevalência para a gente, que é o Stata. Então, esse aqui é o Stata. Ele não é um programa gratuito, nós temos nós compramos, né, o software, a gente tem a licença para utilizar. Então, a gente vem bem aqui em estatísticas, vai colocar aqui epidemiologia e relacionados e tabela para epidemiologistas. E aí, aqui, nas calculadoras, vejam que tem algumas calculadoras aqui, 4 calculadoras. A primeira é a calculadora para incidence ratio, né, que é uma razão de incidências, que é para estudos de coorte, mas com densidade de incidência, que não é o nosso caso. Esse daqui vai calcular o risco relativo, tá? Em estudos de coorte, calculadora do risk ratio, né? Em estudos de coorte. Nesse caso, vocês se lembram que eu expliquei para vocês que a forma de calcular o risco relativo é o mesmo cálculo que se faz para a razão de prevalência? Então, é bem aqui que a gente vai colocar, é bem aqui que a gente vai clicar. E aí ele pergunta, exposto caso, exposto não caso, ou seja, exposto doente, exposto não doente, não exposto doente, não exposto não doente. Então, vejam que aqui a exposição está em cima e a doença está do lado, diferente da nossa tabela, né? A nossa tabela, ela tá a exposição do lado e a doença em cima. Então, a gente tem que tomar cuidado quando for preencher. Então, vejam aqui, doente exposto é 17. Primeiro eu vou comparar esses dois bem aqui, né? Então, doente aqui, que é com o exame positivo, e exposto é 17. Então, é esse número que eu vou colocar bem aqui. Caso, que é doente exposto, 17. Aí, volto lá. Doente não exposto é 3. Então, eu vou colocar esse número aqui. Doente não exposto, 3. Pronto, já botei esses dois. Agora, não doente não exposto, 59. Não doente não exposto. Não doente, perdão, não doente e não exposto, 59. Isso. E
Não doente, exposto, 71. Não doente, exposto, 71. E aí eu posso até pedir para ele calcular também os odds, ratios, mas ele vai calcular mesmo para mim a razão de prevalência. E aí eu disse ok, ele calculou bem aqui. Então, bem aqui, ó, o odds, que deu 4,70. Vamos ver se coincidiu com o odds calculado lá no outro, 0,4, ele arredondou, 4,71, né? Aqui, a gente poderia arredondar, 4,71. Então, vejam que é o mesmo valor. E o intervalo de confiança também é absolutamente igual. Mas o que interessa agora para a gente é isso aqui, ó, que é a razão que ele bota aqui como risco relativo, mas nós vamos interpretar como razão de prevalência. 3,99. Então, vejam que tem uma diferença aqui relativamente importante entre a medida calculada pelo risco, pela razão de prevalência e a medida calculada pelo odds. Então, mudando aqui de 4, né, se a gente arredondar, para 4,71. Então, tem uma certa diferença aí. Mas em ambas, tanto fazendo o cálculo pela razão de prevalência quanto fazendo o cálculo pelo odds, a gente consegue ver que a medida ela é estatisticamente significativa, tá? Ou seja, não está incluindo 1, que é o valor nulo, né, o valor de não associação. Então, aqui eu estou dizendo que a prevalência de doença é 3,99 vezes maior entre os expostos quando comparado aos não expostos. Eu obtive esse valor, mas eu tenho 95% de chance de o verdadeiro valor, se eu tivesse estudado a população inteira, ser qualquer número entre 1,22 e 13,03. Isso calculado pela razão de prevalência. E pelo odds, a gente interpreta como a chance de ter a doença é 4,71 vezes maior entre os expostos, quando comparados aos não expostos, e eu encontrei esse valor na minha amostra, mas eu tenho 95% de chance de o verdadeiro valor ser qualquer número entre 1,39 e 15,70, portanto, não incluindo 1, então eu rejeito a hipótese nula e digo que a exposição esporádica à água é provavelmente um fator associado, né? É um fator associado, na verdade, não é provavelmente, ele é um fator associado, estatisticamente associado à ocorrência do desfecho, mas eu não posso dizer que uma coisa é causa da outra, sem antes avaliar, né, levar em consideração todos aqueles pressupostos que a gente já discutiu. Então, entenderam como calcula, né? A mesma coisa eu vou fazer para outra categoria, porque aqui eu fiz somente comparando o esporádico com o não contato. Agora eu vou fazer a mesma coisa comparando o diário com o não contato, né? Então, 51 e 93. 51 seria doente exposto. Então, eu venho lá no mesmo lugar, estatísticas, epidemiologia e relacionados, tabela para epidemiologistas, e venho aqui na calculadora. Então, onde tem 17,71, eu vou substituir por 51 aqui, que são os casos expostos, né? Casos expostos, e onde tinha 71, que era o não caso exposto, vai ser 93, que é, conforme o exercício aqui, ó, não caso exposto. E aí eu mando calcular, e ele então me disse que o odds é 10,78, vamos ver se era igual, 10,78 calculado lá pelo OpenApp. E ele diz também, aqui ele não dá o intervalo de confiança, tá vendo? Mas no Stata ele dá o intervalo de confiança. E o risco relativo foi 7,31. Então vejam que novamente tem uma grande diferença entre risco relativo e odds, mas em ambas as medidas de associação se percebe que a relação é estatisticamente significante, tá? Então, voltando para o exercício. Que tipo de estudo foi realizado, vocês vão me dizer.
Qual a medida de associação deve ser calculada? Pode ser razão de prevalência, que é a melhor para esse exercício, ou odds. Mas como a gente observou lá que tem uma grande diferença entre a medida de associação calculada pelo odds ou pela razão de prevalência, a gente deve optar pela razão de prevalência. Calcule a medida dos intervalos, calculamos utilizando o OpenApp e calculamos utilizando o Stata. Existe associação? Existe, tanto com o contato esporádico quanto com o contato frequente. E com o aumento da dose, aumenta a prevalência da doença, se a gente calcular a razão de prevalência, ou com o aumento da dose, com o aumento da exposição, aumenta a chance de esquistossomose, né, de desenvolver esquistossomose, se a gente calcula o odds ratio. É possível inferir que essa associação é causal? Eu também não vou responder isso para vocês, a gente discute isso na aula presencial, mas teríamos que analisar todos aqueles pressupostos de Bradford Hill e o 10º, né, pressuposto que foi inserido depois. Bom, as perguntas 3 e 4 eu vou responder depois em um próximo vídeo, tá? A gente fica por aqui por enquanto e em breve eu disponibilizo, no próximo vídeo eu respondo a outra pergunta. Então, abraços e até já.